Está a acontecer a estas horas muita coisa aterrorizante no país, em Angola. Massacres na Caope, em Luanda, massacres no Ambo, em Malange, na Huila. E em simultâneo vemos um silêncio aterrorizante das autoridades e em particular do Presidente da República de Angola, pelo menos no momento que estou a gravar este vídeo. O que é que está a acontecer connosco? Tudo isso porque o Estado, o Governo decidiu aumentar os preços dos combustíveis, os taxistas decidiram organizar manifestações de 3 dias para chamar a atenção ao Governo em relação à medida não acertada no momento para a população, em função dos custos vários, portanto há desemprego no país, há inflação no país. Esta medida vem prejudicar mais a população no momento. A população, portanto, ao obedecer às manifestações, a polícia vai reprimindo cada vez mais a população. E não é só reprimir, é mesmo matar. Vimos vídeos onde a polícia mata mesmo queima-roupa, onde conversa com jovens, depois dispara a queima-roupa. Depois outro momento da Caope, onde, pelo menos no vídeo em que os vídeos que me chegaram, eu não consigo ver quem disparou diretamente, mas os relatos de lá da população diz que é a polícia que foi disparar automaticamente. Luanda, Angola, tornou-se Gaza. Neste momento, a região onde se pode matar à vontade é Gaza, onde se pode bombardear à vontade é Gaza. Outra região é Sudão do Sul, Sudão do Norte. Outra região é a Ucrânia. Outra região é a República Centro-Africana. Outra região é o Norte, Oeste, Norte e Este, ou Noroeste da República do Congo. Estou a citar países que estão em guerra. Países em guerra pode-se disparar a queima-roupa. Há sim, mesmo assim, violação de direitos humanos e algumas vezes são negadas, mas em um país em paz, como Angola, tudo por causa das manifestações, claramente faz com que qualquer ser humano que tenha coração e ama Angola de verdade chore. Eu chorei ao ver um dos vídeos no WhatsApp, lá, principalmente o vídeo da Caope, o vídeo onde 5 jovens à noite foram mesmo disparados a queima-roupa. Tudo para dizer que é importante que o Presidente fale, porque a frase quem cala consente ainda faz sentido, ainda faz furor, porque não falar agora significa não sei do que está a acontecer, sei e concordo com a polícia, não tenho o que dizer, tenho coisas mais importantes. Nós vimos, não é, o presidente da UNITA a falar, deputados da UNITA a falar, influenciadores a falar, vimos muita gente a pedir pronunciamento do presidente, ok, influenciadores até a pedirem, isso já é bom. E mesmo assim, o Presidente da República é importante falar, porque o Presidente da República é o primeiro pacificador do país. O primeiro pacificador do país, no país, chama-se Presidente da República. O que é que se espera o mesmo dizer? O que é que vai dizer? Existe uma expectativa do que vai dizer, mas os angolanos esperam que o discurso do Presidente, se falar, apesar do Presidente não nos habituarem a falar quando há polêmicas, quando há manifestações, quando há problemas sociais, dificilmente o Presidente fala, mas se falar, haja aqui esperança. Se falar, esperamos nós que o discurso não esteja em volta das palavras vandalismo, vândalo, roubaram, saquearam, porque depois dos massacres, depois das mortes, esse discurso em volta das palavras vandalismo, vândalos, seria um discurso de defesa. E o presidente, por ser o primeiro pacificador do país, trazer um discurso de defesa não agradará a ninguém e poderá, se calhar, piorar a situação do que melhorar. Numa altura em que os angolanos querem ouvir uma palavra de esperança, palavra de acalento, uma palavra de punição, aqueles que, porque ver criança e a mãe a correrem, segundos depois a criança corre mais que a mãe, claro, a mãe não conseguir correr a tempo e levar balas, a criança voltar e gritar, ai mãe, minha mãe, e a senhora ir-se embora. Isso não tem como não arrancar o coração de qualquer pessoa. Angola já está em paz há mais de 24 anos. Okay? Nem em tempos de guerra nós vimos essas situações. O que é que aquelas senhoras fizeram? O que é que aqueles miúdos fizeram? Então onde é que está a instrução da polícia, né? Como sendo como aqueles que não que resolvem problemas da violência, mas que evitam, que previnem, né? Porque a polícia tem várias ferramentas até chegar à execução. Até a execução nem sequer existe para a polícia. Importa o presidente falar, que o presidente é o primeiro pacificador.
Por que é que não falou até agora? É também a pergunta que muitos levantam e podemos dizer, se calhar, porque estava fora do país, veio ao grado de Portugal, né? Porque está a recolher informações, porque está à espera que o seu ministro do Interior fale, porque está a preparar melhor o discurso. E eu acho que nesses momentos nem sequer precisa escrever discurso. Há momentos, o presidente, enquanto pai, não precisa escrever discurso. Eu ouvi-o, não sabe o que está a acontecer, porque também seria muita ingenuidade eu dizer que não sabe, poder estar a recolher informações ou esperar que o seu ministro fale. E também porque, por hábito, por cultura política do nosso presidente, não falar em situações de polémicas, manifestações, poderá claramente me repetir-se mais uma vez. Só que esta vez é diferente. Em Angola não há esses massacres como nós vemos. Os vídeos estão nos grupos do WhatsApp. Todos os grupos do WhatsApp estão lá os vídeos. Okay? E eu acho que chegou também já o governo, porque o governo tem... Aliás, o governo angolano é a entidade mais informada do país. E tem que ser. Por isso é que muitos grupos do WhatsApp acusam-se de existirem infiltrados para informar o governo. E tem que existir, porque o governo tem que ser a entidade mais informada, mais atualizada do país. Nós temos a sermos comunidade. Eu acredito que lá existam 1, 2, 3, 4 infiltrados. E é normal que existam, porque o governo tem que ser a pessoa mais atualizada. Mas isso também acontece naqueles países onde há uma certa insegurança, certa desconfiança, onde não há conforto, onde a relação entre o povo e o governo não é das melhores possíveis. E acreditem ou não, se no país existem 1 milhão de grupos de WhatsApp, em pelo menos 900 mil tem lá pessoas de coisa. Esse é o trabalho de serviço de segurança interna e externa, estar dentro de tudo o que acontece no país. E tem que ser os primeiros a serem atualizados. Esses vídeos que circularam aí da CAOP, já devem saber, já chegou lá para frente. Portanto, tem informação para depois agir. Eu não acho, não quero acreditar que se estão nos grupos do WhatsApp todos, estão lá apenas para fazer mal aos angolanos. Não, estão para estar informados, para saber o que se passa no país, porque o país está segurado pelo governo, o governo tem que saber o que se passa no país, para depois com essa informação tomarem melhores medidas possíveis. Logo, o que está a se passar em Malange, no Ambo, ali na Huila, aqui na Caopa, que é mesmo já Luanda também, já terá chegado ao mais alto nível de segurança a nível do país, acredito. Vale aqui dizer que ontem a SIC Notícias publicou uma notícia a dizer que o FMI é culpado pelas manifestações em Angola. E não é ao todo falso, porque é por causa das orientações do FMI que nós aumentamos os preços dos combustíveis, preços dos transportes. E só que culpar o FMI pelo que está a acontecer é o mesmo permitir a ingerência em assuntos políticos do país. Nós podemos aceitar que a FMI recomendou, nós concordamos porque achamos que é viável e ativamos. Mas nós podíamos não aceitar, porque nós conhecemos melhor a nossa economia do que o FMI, do que o Banco Mundial. O Banco Mundial conhece-nos pelos números que nós publicamos, que nós apresentamos. Quem conhece Angola, segundo o que sentimos e que vivemos, são os angolanos. Logo, a informação publicada pela SIC de que o FMI é culpado, o FMI cria manifestações em Luanda, em Angola em particular, é verdade, porque a origem de tudo vem das recomendações, tanto que a última notícia dizia que era importante o governo angolano implementar já agora, não é? As medidas financeiras e económicas com vista que é reduzir os custos do Estado agora do que depois, porque depois tem um problema das eleições que podem claramente criar contestações e diminuir a popularidade do partido. Portanto, aqui o FMI a tentar entrar por assuntos políticos que não se devia, mas nós permitimos também em função da nossa própria fragilidade econômica e política também. Porque o FMI não dá conselhos políticos em países estáveis, em países que estão bem, em países que até não precisam de dívidas. Até precisam, mas não ao nível de terem, ou daqueles países que têm um orçamento deficitário. Meu irmão, partilha esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, ok?
ok? Quiçá chega ao presidente e veja o vídeo e perceba que, pá, se calhar o Joaquim tem razão, também mesmo na hora de falar. Falar para quê? Para dizer ao povo que eu estou com vocês, que eu sei o que se passa, vamos aqui encontrar os culpados pelos massacres, porque Angola já tem muitos casos de massacres. O 77 ainda está ali. Okay? Depois tem aquele aí do Ambo, do Galupeteca, eu não me lembro certo, que é do Monte Sume. Okay? Mais um massacre, sem contar alguns que eu aqui não mencionei por questões também aqui de memória. De repente, sim, vale falar para dizer, eu estou com vocês, eu sei o que se passa, vamos encontrar os culpados, entendo o vosso clamor, as vossas manifestações, é o vosso direito de reclamarem e manifestarem-se em função de medidas que vocês não concordam do Estado. E o governo está a trabalhar em forma de encontrar aqui uma solução razoável, melhor para todos. Porque, atenção, família, tanto em política como em economia, as melhores decisões são aquelas que são tomadas em prol de todos, mas todos mesmo, hoje e amanhã. Quando eu decido remover os subsídios aos combustíveis, eu sei que vai prejudicar alguns, porque nem todos estão no mesmo nível econômico. Eu não posso tomar essa medida. Eu preciso tomar a medida que agrade a todos. É difícil? Não. Ou melhor, é difícil, mas não é impossível. Medida que agrade a todos, hoje e amanhã e sempre. Okay? Porque se eu tomar uma medida que inviabilize uma criança estudar hoje, por exemplo, o preço de transportes está muito alto, e uma criança que está a frequentar o ensino médio não consegue ir para a escola a função da distância. Eu aplico uma medida que impossibilita uma criança estudar hoje. Esta medida vai prejudicar essa criança amanhã, porque ela amanhã chegará aos 20 anos sem formação para o ensino médio. Aquela mãe que devia sustentar os filhos porque consegue ir à praça e voltar, já não vai mais à praça, prefere zungar aqui na zona e assim fatura menos, fará com que o seu filho, que devia só estudar, porque a mãe já está a sustentar, agora também entra para o trabalho, algumas entram para o game. Consequência, essa criança chega amanhã sem formação e claramente um potencial marginal. Depois nós matamos. Porquê? Porque são marginais, estão a roubar as lojas. Esquecendo de que foi nossa responsabilidade fazer com que essas crianças não fossem marginais. Estamos aqui a olhar para um cenário muito triste. Não é essa Angola que nós queríamos, não é essa Angola que nós sonhamos, não é essa Angola que o presidente João Lourenço desejou governar, okay? Não é esse legado que quer deixar. Ok? E era importante que nesse discurso pudesse fazer uma crítica muito forte à polícia, porque já há muito tempo que a polícia vai violando, vai lá os fiscais na praça, a polícia matando. Se não houver uma crítica à polícia, não vai mudar. É preciso que haja uma crítica direta. Tudo bem, o governo tem que proteger a polícia, porque a polícia está aí para proteger os interesses do Estado e não só. Mas é importante, acima de tudo, que haja também uma crítica à polícia. Porque a polícia recebe educação moral e cívica para respeitar, acima de tudo e, sobretudo, primeiro a pessoa, depois as coisas do Estado. Primeiro a pessoa, depois as coisas do Estado. Pessoa significa cidadão, população. Atenção que há a diferença entre cidadão e população. Cidadão é aquela pessoa que é nacional daquele país. População poderá ser alguém que é turista, okay? Alguém que até vive naquele país, ou está de passagem, ou trabalha naquele país, mas não é residente. Okay? Então, eu acho que uma crítica à polícia, de forma a poder melhorar o comportamento, porque eles podem melhorar. Por que a polícia... Perguntaram, por que vocês fizeram isso contra alguém que está sem arma? Por que esta foi a última saída? Qual foi a primeira saída? Ou a primeira resposta à população? Qual foi a segunda resposta à população? Qual foi a terceira resposta à população? Por que dispararam a queima-roupa e diretamente foi a primeira? Por que não dispararam acima? Por que não usaram balas de borracha? Por que não usaram gás de queima-roupa? Por que não usaram canhões de água? Por que tiro diretamente foi a primeira e única ferramenta? Acho que uma crítica à polícia faria bem ao ministro, faria bem à corporação, é uma reeducação, faz bem, não é por mal, é para poderem aqui fazer uma... Eu, toda vez que meu pai me dá um conselho, eu me ralho, a minha mulher me dá um conselho, eu me ralha, ou meu filho, inclusive, diz, papai, isso aqui não está bom, está assim, me estão a dar a oportunidade, ou meu chefe me fala, Joaquim, está assim, me estão a dar a oportunidade de eu me rever. As pessoas que trabalham comigo, toda vez que eu digo, epá, isso aqui não está bom, isso não está bom, o editor, isso não está bom, isso aqui está mal. Não estou a menosprezá-lo, estou a lhe dar a oportunidade de fazer um vídeo melhor.
A pessoa que trabalha, está a perceber a questão. Às vezes uma crítica vem para nos ajudar a melhorar. E a polícia pode fazer isso. Não havia necessidade nenhuma de matarmos nossos irmãos, nossas mães. Agora imagina aquela mãe que era a única a sustentar aquela criança, que o pai já está não sei aonde, porque existem muitos casos de abandono, os pais abandonarem os filhos. Agora imagina aquela criança com quem vai ficar. Que a mãe era a única que estava a sustentar aquela criança. É importante que o presidente fale, povo angolano, o país está quase que abandonado, perto não falando, fica esse clima de país abandonado. E claramente voltarei aqui para mais informações, caso seja necessário. Faz um like, se inscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe Angola, Deus abençoe Caop. Amém.